que a cultura francesa tem que fascinar tanto a gente, hein? Hoje vamos mergulhar fundo nisso. E olha, é um investimento que vai muito além de só aprender o idioma. É como uma jornada para descobrir um jeito novo de ver, de sentir e até de saborear o mundo. Vamos nessa? Então, a grande questão é: por que vale a pena investir tempo e energia no francês e na França? Essa é a pergunta que vai guiar a gente. E ao longo dessa nossa conversa, vamos descobrir que a resposta vai muito além da carreira. É algo que enriquece a vida de jeitos que talvez a gente nem imagine. Nossa primeira parada: a melodia da língua. Porque, vamos combinar, o francês não é só um idioma, certo? É quase uma música, uma experiência sonora mesmo. Mas o que será que o torna tão elegante? Vamos desvendar o segredo por trás dessa musicalidade. Olha só essa expressão, joie de vivre. Vamos falar bem devagar para sentir o som? Joie de vivre. A tradução literal é alegria de viver, mas é uma daquelas expressões que são muito mais do que palavras, sabe? Elas capturam um sentimento, uma filosofia de vida inteira. É o exemplo perfeito de como o som e o significado se juntam para criar algo, uau, super expressivo. E aqui está um dos grandes segredos daquela musicalidade toda, a liaison. É basicamente uma conexão sonora entre as palavras. Pensa assim na frase les amis. Se a gente falasse separado, seria les amis. Mas com a liaison, vira les amis. Sentiu a fluidez? Essa pequena ligação transforma as frases numa melodia contínua. Parece um detalhe técnico, né? Mas é isso que faz toda a mágica acontecer. Mas é claro que o valor do francês não é só a beleza do som. Pensa bem, no cenário mundial é a língua da diplomacia. Na cultura, é a chave que abre a porta para ler Victor Hugo no original ou para sacar de verdade os diálogos da Nouvelle Vague. E seja para negócios ou para turismo, falar francês não é só útil, é transformador. Bom, agora que a gente já sentiu o som da língua, que tal a gente viajar um pouco? Vamos dar um passeio pela França, porque lá a cultura não está só nos livros, ela está gravada nas paisagens, nas pedras das cidades. E a gente tem que começar por onde? Por Paris, claro, mas vamos pensar em Paris não só como uma capital. É muito mais, é um museu a céu aberto. Cada esquina conta uma história. Do Louvre à Torre Eiffel, não estamos falando só de um destino, mas de um epicentro cultural que ajudou a moldar o mundo. Agora vamos descer para o sul e chegar em Provence. Tenta imaginar. Campos de lavanda a perder de vista, aquela luz dourada do sol. É essa paisagem que inspirou gênios como Van Gogh e Cézanne. Visitar Provence é quase como entrar numa pintura impressionista. A gente começa a entender de onde vinha tanta inspiração. E o que dizer do Vale do Loire? Ali é a França dos contos de fadas, sem tirar nem pôr. Aqueles châteaux maravilhosos, os castelos, né? Eles são testemunhas da opulência e da história da nobreza francesa. Cada castelo é como se fosse um capítulo de um livro de história que ganhou vida. E essa frase resume tudo, né? Visitar esses lugares sem entender a cultura por trás é ver só superfície. O verdadeiro investimento é quando a gente consegue conectar os lugares com a língua, a história e as pessoas que os tornaram o que são. Ok, já ouvimos, já vimos, agora é hora de provar. Nossa jornada não estaria nem perto de completa sem uma parada para explorar um dos maiores pilares da identidade francesa, a gastronomia. Lá, comida não é só para matar a fome, é uma forma de arte, uma celebração da vida. Olha só a montagem de uma tábua de queijos. Não é só colocar queijo em um prato. Existe todo um ritual, uma ordem, quase uma ciência. A escolha dos queijos, a disposição do mais suave para o mais forte, os acompanhamentos. É um processo que mostra como a gastronomia francesa valoriza a tradição, o equilíbrio e a experiência completa. E até algo tão fundamental como o pão tem uma diversidade incrível. A baguete para o dia a dia, o croissant para o café da manhã, o rústico pain de compagnie para acompanhar um prato mais robusto, a boulangerie, a padaria, é uma instituição central na vida francesa, provando que cada detalhe da culinária tem seu lugar e sua importância. E assim, a gente completa essa nossa viagem. Então, qual é o retorno real desse investimento? Não é algo que se mede em dinheiro, com certeza. É uma transformação na maneira como a gente percebe o mundo. Esse quadro aqui resume bem essa ideia. A gente deixa de ser um mero espectador para se tornar um participante. Deixa de ser um turista que apenas visita lugares para ser um viajante que entende a história.
E em vez de só ouvir uma língua estrangeira, a gente passa a apreciar uma cultura global. E em vez de simplesmente comer uma refeição, a gente vivencia uma tradição culinária. A perspectiva fica infinitamente mais profunda. E olha esse número, 300 milhões. Esse investimento conecta quem o faz a uma comunidade global. São mais de 300 milhões de pessoas que falam francês nos 5 continentes. Aprender a língua e a cultura é como ganhar um passaporte para se conectar com todas elas. E terminamos com uma reflexão. Depois de ver a beleza da língua, a riqueza dos lugares e a profundidade da cultura, a questão talvez não seja mais por quê, mas sim como começar. Seja aprendendo uma palavra nova, provando um queijo diferente ou planejando uma viagem, cada passo é o início de uma jornada fascinante. Qual será o primeiro passo nessa jornada?